A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em Provérbios, capítulo 16, verso de número 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção. Primeiramente porque é um texto que fala a respeito sobre confiar em Deus. Colocar em Deus a nossa confiança, colocar em Deus a nossa esperança, colocar em Deus toda a nossa fé. Esse texto ele vai falar sobre confia ao Senhor, coloca no Senhor a tua confiança, coloca no Senhor a tua esperança, coloca no Senhor a tua fé. E esse é o caminho para termos uma vida bem-sucedida, que é confiar em Deus, ter em Deus a nossa esperança, colocar em Deus toda a nossa fé. O grande problema hoje é o seguinte: que as pessoas têm colocado fé nos homens, têm colocado a fé nos homens, têm colocado a fé nas coisas, têm colocado a fé nas pessoas e têm colocado muito pouco a fé em Deus. Mesmo falando sobre o público cristão, mesmo falando sobre aqueles que professam a fé em Cristo, muitos têm dificuldade de colocar em Deus toda a sua confiança, toda a sua esperança. Eles até creem em Deus, eles até creem na palavra, mas não o suficiente de confiar em Deus como a Bíblia ensina, como a Bíblia nos mostra que temos que confiar. E é por isso que eles não vivem os planos e os projetos de Deus para a vida deles, porque eles não colocam em Deus a sua total confiança, a sua total esperança. E eu quero aqui falar para você hoje, em nome do Senhor Jesus, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na face dessa terra, você tem que aprender a confiar totalmente em Deus. Você tem que aprender a ter apenas em Deus a sua total confiança, a sua total esperança e a sua fé na totalidade. Enquanto você não confiar em Deus como você tem que confiar, que é totalmente, enquanto você não ter em Deus a sua total esperança, enquanto a sua fé não for totalmente focada em Deus, você nunca vai viver os planos de Deus, você nunca vai viver os projetos de Deus, você nunca vai viver os sonhos de Deus, você nunca vai ver as promessas de Deus acontecer e se cumprir na tua vida, porque Deus, Ele não quer ser uma pessoa em que você confie nele de maneira parcial. Deus quer ser aquele que você confia nele na totalidade. Você não pode confiar em Deus parcialmente. Você tem que confiar em Deus totalmente. Porque quando você confia em Deus totalmente, você vê o poder de Deus na sua vida. Você vê a glória de Deus na tua vida, como diz a Bíblia em João capítulo 11, verso 40, se creres, verás a glória de Deus. Mas não é uma fé parcial, é uma fé total, é uma fé totalitária no Deus Todo-Poderoso.
Se você confiar totalmente em Deus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai ver as mãos de Deus ao seu favor. Mas enquanto você continuar confiando de maneira parcial em Deus, você nunca vai ter a experiência do sobrenatural de Deus na tua vida. Você nunca vai ter a experiência total e plena com Deus na sua vida. Você nunca vai ver Deus agindo na tua vida da forma como Ele quer agir, pretende agir. Porque o que impede Deus agir na tua vida da forma como Ele pretende agir é a tua incredulidade. A incredulidade nos impede de ver o total agir de Deus em nossas vidas. Há um lugar que Jesus fez poucos milagres por causa da incredulidade do povo. A incredulidade impede o agir de Deus na sua totalidade em nossas vidas. A incredulidade impede de vermos a glória de Deus. Então hoje Deus te convida a crer nele, a confiar nele, a acreditar nele de maneira totalitária. De maneira que teu coração não venha tutibiar nunca na tua confiança, na tua esperança e na tua fé em Deus. Porque se a partir de hoje você confiar em Deus na totalidade, de maneira totalitária, de maneira em que seu coração não venha tutibiar, assim diz o Senhor para você, tu verás a minha glória na tua vida, tu verás a minha glória no teu ministério, tu verás a minha glória na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, nos teus trabalhos, nas tuas finanças, em todas as áreas da tua vida, tu verás a minha glória se confiares em mim na totalidade. Porque enquanto você confiar em Deus de maneira parcial, você nunca vai ver a glória de Deus da maneira como Deus quer se manifestar na tua vida. Você nunca vai ver o agir de Deus da maneira como Ele quer agir na tua vida. Você nunca vai ver a intervenção de Deus, o favor de Deus da maneira como Ele quer fazer na tua vida. Agora, pare agora. Faça uma reflexão. E tenta entender. Faça uma introspecção nesse momento, refletindo, e tenta entender o que impede você de crer em Deus de maneira totalitária. O que impede você de confiar em Deus de maneira totalitária? O que está impedindo você de confiar em Deus da forma como você tem que confiar para ver a glória dele, da maneira como ele quer se manifestar na tua vida? O que está impedindo hoje? Se hoje existe algo em você que está impedindo você de crer em Deus de maneira totalitária, hoje é a hora de você abrir mão disso. Hoje é a hora de você dizer, Senhor, eu identifiquei o que está impedindo eu de eu ver a tua glória como eu tenho que ver, de ver o teu agir na minha vida como eu tenho que ver. Eu estou identificando o que está gerando incredulidade no meu coração, o que está fazendo eu crer em você de maneira parcial. Mas hoje, Senhor, eu peço a tua ajuda com toda a fé que eu tenho. Eu peço a tua ajuda, Senhor, para me libertar totalmente disso que está impedindo de eu crer no Senhor da forma como eu tenho que crer. Me ajuda, Senhor, a me libertar hoje disso que tem gerado incredulidade no meu coração, disso que tem sido uma barreira entre eu e o Senhor, disso que tem impedido, Senhor, eu de crer como eu tenho que crer, como eu tenho que confiar em Ti para que eu veja a Tua glória da maneira como o Senhor quer se manifestar na minha vida. Então hoje faça uma reflexão, juntamente com uma introspecção, e hoje identifique aquilo que está impedindo você de ver a glória de Deus como Ele quer manifestar na tua vida, e peça hoje a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda a me libertar, porque eu identifiquei, dá nome àquilo que você identificou.
Dá nome àquilo que você identificou. E fala para Deus, Senhor, isso tem impedido eu de ver a tua glória como eu tenho que ver. Me ajuda a me libertar disso. Me ajuda a me libertar disso que está gerando incredulidade no meu coração e está impedindo eu de crer no Senhor na totalidade como eu quero crer. Se hoje você fizer isso, pode ter certeza, Deus vai te ajudar a se libertar daquilo que está impedindo você de ver a glória dele como ele quer manifestar na tua vida. E a partir de hoje você vai crescer em intimidade com Deus como você nunca teve em toda a sua vida até esse momento. Porque Deus vai manifestar a glória dele na tua vida de maneira intensa. Deus vai manifestar o favor dele na tua vida de maneira intensa. Deus vai hoje agir na tua vida de maneira intensa como você nunca viu. E você vai ver quanto tempo você perdeu. Quanto tempo você perdeu de ver a glória de Deus, como ela tem se manifestado a partir de hoje, e você largou isso que está impedindo você de crer em Deus. Você vai ver quanto tempo você perdeu de ver a glória de Deus. Então hoje, faça essa introspecção, faça essa reflexão, peça a ajuda de Deus, dando nome. Peça a ajuda de Deus. Senhor, isso tem me impedido. Fala o nome daquilo que tem impedido você de ver a glória dele. Senhor, isso tem me impedido de ver a tua glória. Me ajuda a me libertar disso totalmente. E Deus vai te ajudar a se libertar. E você vai ver a glória de Deus como nunca viu em toda a sua vida até hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver, né? Um texto que diz assim, confia ao Senhor. E confia ao Senhor as tuas obras. Confia ao Senhor aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pretende fazer, você tem que confiar a Deus. Você tem que confiar a Deus, consagrando a Deus tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pretende fazer. Senhor, eu consagro o meu trabalho ao Senhor. Eu consagro o meu casamento ao Senhor. Eu consagro, Senhor, a minha família. Eu consagro, Senhor, meu Deus, meu Pai, o meu ministério. Eu consagro, Senhor, meu Deus, meu Pai, os meus filhos. Vai colocando diante de Deus, vai confiando a Deus as tuas obras, vai confiando a Deus tudo que você tem, tudo aquilo que Deus te deu, vai confiando a Deus, vai consagrando ao Senhor. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você faz. Em tudo que você tem será bem-sucedido. A partir do momento que você confia ao Senhor e consagra ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos a Deus, quando nós consagramos a Deus, nós cumprimos princípios e valores da palavra de Deus. E a respeito daquilo que a gente confiou a Deus e a respeito daquilo que a gente consagrou ao Senhor. E por isso tudo que fazemos é bem-sucedido. Porque a partir do momento que você consagra a Deus, a partir do momento que você confia ao Senhor, você vai seguir princípios e valores da palavra de Deus para que aquilo que você confiou ao Senhor, para que aquilo que você consagrou ao Senhor seja bem-sucedido e será. Porque você está confiando a Deus, você está consagrando a Deus, você está cumprindo princípios e valores da palavra de Deus para que aquilo seja consagrado ao Senhor, seja confiado ao Senhor. E Deus vai abençoar o que você está confiando a Ele. Deus vai abençoar o que você está consagrando a Ele. Porque você está consagrando a Deus, confiando aquilo que você tem totalmente ao Senhor e seguindo princípios e valores da palavra de Deus para que Deus abençoe. Então Deus vai abençoar. Então, quando você consagra os teus filhos a Deus, você cumpre aquilo que a palavra de Deus fala, ensina o menino o caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desvie dele. Ou seja, você tem o seu filho, consagra o seu filho ao Senhor, e você ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Você ensina ao teu filho a palavra de Deus. Você ensina ao teu filho, aos teus filhos, né, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Como andar cumprindo princípios e valores da palavra de Deus. Tudo você ensina aos teus filhos. E quando você faz isso, ensinando aos teus filhos os princípios e valores da palavra de Deus, porque você confiou os teus filhos ao Senhor, porque você consagrou os teus filhos ao Senhor, os teus filhos que vão ter você como referência e vão ver aquilo que você ensina a eles sendo praticado na tua vida, seus filhos vão crescer
tendo você como referência, olhando para você, vendo que você cumpre os princípios e valores que você está ensinando a eles, e eles vão cumprir isso na vida deles e serão filhos que te darão muitas alegrias, porque vão crescer seguindo princípios e valores da palavra de Deus, porque você confiou eles ao Senhor, porque você consagrou eles ao Senhor, porque você ensinou o caminho da palavra de Deus para eles, e porque você não somente pregou com palavras, mas pregou com as suas atitudes e com o seu caráter. Por isso você terá filhos bem-sucedidos. Quando você consagra algo a Deus, você segue princípios e valores da palavra de Deus e por isso Deus abençoa. Teu trabalho será bem sucedido, porque dentro do teu trabalho você não vai fazer nada que te corrompa. Você não vai fazer nada que venha ferir princípios e valores da palavra de Deus. E é porque você confiou o seu trabalho ao Senhor, porque você consagrou o seu trabalho ao Senhor, por isso Deus vai abençoar o teu trabalho, por isso você vai crescer no teu trabalho, por isso as portas vão se abrir no teu trabalho, por isso você vai ser promovido no teu trabalho, por isso você vai prosperar de maneira tremenda e extraordinária no teu trabalho, porque você confiou o teu trabalho ao Senhor, porque você consagrou o seu trabalho ao Senhor e porque você segue princípios e valores da palavra de Deus e não se corrompe. É por isso que Deus vai te abençoar, é por isso que você vai crescer, é por isso que você vai prosperar no teu trabalho. Então aqui está o caminho, meus amados irmãos, o caminho de termos a nossa vida bem-sucedida em tudo que fazemos é confiar ao Senhor as nossas obras, de ter a nossa vida bem-sucedida em todas as áreas, que é confiar cada área da nossa vida, é consagrar cada área da nossa vida ao Senhor. E aí a bênção de Deus será estabelecida na nossa vida, trazendo prosperidade e levando embora toda a dor e sofrimento na nossa vida, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então quer ser bem-sucedido na sua vida, quer ser uma pessoa bem-sucedida nos teus negócios, quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz. Confia ao Senhor as tuas obras. Confia ao Senhor os teus negócios, confia ao Senhor o teu casamento, confia ao Senhor os teus filhos, confia ao Senhor a tua família, confia ao Senhor o teu trabalho, confia tudo que você tem ao Senhor, consagra tudo que você tem a Deus. E você vai ver a glória de Deus em cada área da tua vida. Você vai ver a glória de Deus em tudo que você faz. Você verá a bênção do Senhor se estabelecendo na tua vida e em tudo que você faz, em cada área da sua vida, porque tudo que você faz e tudo que você tem, você consagra a Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aí olha o que diz o texto. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Aqui está falando que se a gente confiar ao Senhor as nossas obras, os nossos planos serão estabelecidos. Mas serão os planos do nosso coração? Não. Serão os planos que o próprio Deus semeou e plantou no nosso coração. Porque quando eu confio ao Senhor as minhas obras, quando eu confio ao Senhor tudo que eu tenho, eu estou dizendo, não é mais meu, Senhor, é teu. E tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu desejo, é de acordo com a vontade de Deus, porque a partir do momento que eu coloco no meu coração o desejo de consagrar aquilo que eu tenho a Deus, antes de eu fazer isso, eu já consagrei a minha vida ao Senhor. Eu já abri mão dos meus planos, eu já abri mão dos meus sonhos, eu já abri mão dos meus desejos, eu já abri mão das minhas vontades em prol dos planos, dos projetos e dos sonhos de Deus para a minha vida. Então, antes de eu consagrar qualquer coisa, eu já consagrei a minha vida ao Senhor e por isso os meus planos serão bem estabelecidos, porque os meus planos não serão mais os meus planos, serão os planos de Deus, serão os sonhos de Deus, serão os projetos de Deus, serão as promessas de Deus para a minha vida. Por isso tudo aquilo que eu faço vai ser bem estabelecido, por isso tudo aquilo que eu consagro vai ser bem estabelecido, porque
tudo aquilo que eu tenho já não é mais meu, é de Deus, é de Cristo. A minha vida já não é mais minha, é de Deus, é de Cristo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se hoje você tiver coragem de abrir mão dos teus sonhos, de abrir mão dos teus planos, de abrir mão dos teus projetos, de abrir mão da tua vontade, de abrir mão da tua própria vida em prol dos planos de Deus, dos sonhos de Deus e da vontade de Deus para a tua vida. Se hoje você tiver coragem e consagrar a sua vida ao Senhor, abrindo mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, tudo que você fizer a partir de hoje vai ser bem sucedido, porque tudo que você fizer a partir de hoje será sonho de Deus para você, será projeto de Deus para você, será promessa de Deus para a tua vida, porque você abre mão da tua própria vida em prol da vida de Deus em você. Você abre mão da sua própria vontade em prol da vontade de Deus na tua vida. A partir do momento que você chegou diante de Deus e falou, Senhor, que a partir de hoje já não sou mais eu quem viva, mas é o Senhor que vive em mim. A partir do momento que você fez essa oração e disse, Senhor, os meus planos agora não são mais meus, mas são os teus planos. Tudo que você sonha, tudo que você deseja, tudo que você quer, não é mais da sua carne, é de Deus para a sua vida. Então, por isso, tudo que você fizer a partir desse momento vai ser bem sucedido, porque você primeiro consagrou a tua vida ao Senhor, confiou a tua vida ao Senhor, abrindo mão da sua vida em prol da vida de Deus em você, abrindo mão da tua vontade em prol da vontade de Deus em você. Então, a partir do momento que você fez isso, tudo que você vai fazer a partir de agora será bem estabelecido, será bem sucedido, porque não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você. Não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus em você. Não é mais os teus sonhos, é os sonhos de Deus em você. Não é mais os teus projetos, é os projetos de Deus em você. Por isso tudo será bem estabelecido. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero aqui falar para vocês também um pouquinho a respeito do autor do texto. Todos nós conhecemos que Salomão foi o que mais escreveu o livro de Provérbios. Salomão teve algo que ele nos ensina que é tremendo. Salomão foi um rei próspero e bem-sucedido. E o segredo da prosperidade de Salomão foi ter um dia reconhecido que ele não tinha capacidade para reinar. E ter pedido a Deus a sabedoria. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, Deus diz a Salomão, eu vou te dar sabedoria, mas além de sabedoria, eu vou te dar muita prosperidade. Sabe por quê? Quando nós pedimos a coisa certa a Deus, o que é certo a Deus, o que é correto a Deus, quando nós não pedimos algo olhando para o nosso umbigo, com o nosso egoísmo, mas quando nós pedimos aquilo que é certo, aquilo que é correto, Deus nos surpreende, atendendo o nosso pedido e nos dando muito além daquilo que pedimos. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera. Então hoje, eu quero te dar uma recomendação. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu saber o que eu devo pedir ao Senhor. O que eu devo colocar diante de Ti. Senhor, a partir de hoje, não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. E eu peço, Senhor, a Tua sabedoria, para que eu possa sempre, Senhor, colocar diante de Ti o pedido certo, colocar diante de Ti aquilo que o Senhor quer, para em nenhum momento, Senhor meu Deus, eu possa fazer com que o velho homem venha surgir dentro de mim e tentar abafar o novo homem nascido segundo Deus. Mas que o Senhor possa, Senhor, viver em mim e que o Senhor possa me dar sabedoria sobre tudo que eu devo pedir e colocar diante de Ti. Porque se eu tiver sabedoria, meu Pai, para pedir o que é certo, o Senhor vai me atender em tudo que eu te peço e o Senhor vai me surpreender, me dando muito mais além daquilo que eu pedi e daquilo que eu desejei. Então, se hoje você chegar para Deus e falar para Deus, Senhor, eu abro mão da minha vida em prol da Tua vida em mim, os Teus sonhos, os Teus projetos, os Teus planos não serão mais Teus, mas serão de Deus na Tua vida.
E se hoje você chegar para Deus e falar, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para eu sempre saber o que eu devo pedir. E me dá sabedoria, Senhor, meu Deus e meu Pai, para eu sempre discernir se eu estou tentando voltar a ter o controle da minha vida. Porque eu quero, Senhor, sempre estar debaixo do teu controle. Eu quero sempre, Senhor, estar debaixo da tua vontade. Eu quero sempre, Senhor, estar debaixo do senhorio de Cristo. Então, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para eu sempre saber o que pedir. Porque eu sei, Senhor, que se eu souber pedir o que é certo, o Senhor vai me surpreender, me dando muito além daquilo que eu pedir. E, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para eu sempre discernir se eu estou, Senhor, meu Deus e meu Pai, sempre debaixo do senhorio de Cristo. Porque se em algum momento da minha vida eu estou tentando tomar o controle da minha vida, achando, Senhor, que eu não tenho mais o controle da minha vida, mas estou tentando tomar o controle da minha vida, que eu venha discernir que eu estou tentando tomar o controle da minha vida novamente e venha me colocar debaixo novamente, totalmente debaixo novamente do senhorio de Cristo. Porque eu não quero nunca, Senhor, nunca mais tomar o controle da minha vida. Eu quero sempre morrer para a minha vontade, morrer para mim mesmo, a fim de viver para a tua glória. Eu quero sempre, Senhor, meu Deus, meu Pai, estar debaixo do senhorio de Cristo. Não vivendo mais, mas Cristo vivendo em mim. Cristo vivendo em mim. Para que eu possa sempre, Senhor, estar sempre desejando os teus desejos. Estar sempre, Senhor, meu Deus, meu Pai, sentindo prazer na tua vontade, realizando a tua vontade. Eu quero a tua sabedoria, Senhor, para eu estar sempre discernindo se eu estou anulado, se o Senhor está totalmente vivendo em mim, ou se eu estou em algum momento, em algumas áreas, tentando tomar o controle da minha vida. Então, Senhor, me dá sabedoria para isso. Porque se eu discernir que em algum momento eu estou tentando tomar o controle da minha vida, em alguma área da minha vida eu estou tentando tomar o controle, eu venho de novo me colocar debaixo do senhorio de Cristo, porque eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor viva em mim, porque tudo que eu quero fazer a partir de agora seja, Senhor, consagrado ao Senhor, porque aquilo que é consagrado a Ti é bem-sucedido, é próspero, vai para frente. Aquilo que é consagrado ao Senhor anda, meu Pai, progride. E é isso que eu quero na minha vida. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser próspero, eu quero que tudo na minha vida venha progredir de maneira extraordinária. Mas para isso eu tenho que anular completamente a minha vontade. Para isso eu tenho que morrer para mim mesmo, a fim de que o Senhor viva em mim. E a vida que eu venho a viver é apenas a vida de Cristo em mim. Então, Senhor, me ajuda a estar sempre debaixo do senhorio de Cristo. Me ajuda sempre, Senhor, meu Deus, meu Pai, a discernir se eu em alguma área da minha vida eu estou tentando tomar o controle, se em algum momento da minha vida eu estou tentando tomar o controle da minha vida, para que eu possa sempre me colocar debaixo do senhorio de Cristo e sempre estar anulado, para que a vontade do Senhor seja sempre soberana na minha vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu a sabedoria a Salomão e deu a ele muito mais do que ele pediu, porque Salomão pediu a coisa certa. Que você possa, com a sabedoria de Deus, sempre estar fazendo a oração certa, a oração correta. Receba isso para a sua vida agora. Faça assim, Senhor, com a tua sabedoria, com a minha vontade anulada, com o Senhor vivendo em mim, eu posso estar sempre, Senhor, fazendo a oração certa, a oração correta. Eu posso estar sempre, ó Pai, pedindo o que é certo, pedindo o que é correto, para que o Senhor venha atender o meu pedido e ainda venha me surpreender, fazendo muito mais na minha vida para a tua glória. Receba essa palavra agora em nome de Jesus. E eu quero aqui falar para vocês alguns motivos que explicam. Porque Deus abençoa aquele que consagra a vida dele ao Senhor, aquele que confia ao Senhor a sua vida. Porque Deus abençoa aquilo que consagra tudo que tem ao Senhor, aquilo que confia tudo que tem ao Senhor. Por que Deus abençoa essa pessoa? Primeiro, recebe aí. Porque fomos criados por Deus
Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 27. Eu e você somos um projeto de Deus. Então nós não podemos viver para nós mesmos. Nós não podemos viver para a nossa vontade. Nós não podemos viver para o nosso eu. Nós temos que viver para Deus, para a glória de Deus. A nossa vida é um projeto de Deus. Se a nossa vida é um projeto de Deus, ela não pode ser frustrada. E ela só não é frustrada porque nós vivemos para Deus e não para a nossa carne, não para a nossa vontade, mas para a vontade de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. É por isso que Deus abençoa aqueles que consagram tudo que tem a Deus e abençoa tudo aquilo que consagramos a Deus. Porque fomos criados por Deus. Somos um projeto de Deus. E se somos um projeto de Deus, não podemos viver para a nossa vontade. Temos que viver para a vontade de Deus. E se assim a gente fizer, se a gente viver para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, assim Deus vai abençoar tudo aquilo que consagramos a Ele, tudo aquilo que confiamos a Ele. Deus vai abençoar a nossa vida. Deus vai abençoar poderosamente a nossa existência. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Segundo, porque Deus deu o seu maior tesouro por nós. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho até então unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoa aquele que consagra tudo que tem ao Senhor, aquele que consagra a própria vida ao Senhor, porque ele é um projeto de Deus e porque Jesus morreu na cruz por ele. Deixa eu falar algo para você que você tem que entender. O maior tesouro do Pai era o Filho. E ele deu o seu Filho por nós. Ele sacrificou o Filho dele na cruz do Calvário por nós. Porque Deus nos amou de tal maneira, de tal significa de maneira que não se pode medir, de maneira que não se pode mensurar. Porque Deus nos amou de maneira que não se pode medir, que não se pode mensurar. Ele deu o seu maior tesouro para morrer na cruz por nós, Jesus Cristo. Então, quando nós vivemos uma vida de consagração ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de confiança em Deus, Ele nos abençoa de maneira tremenda, poderosa, extraordinária, porque somos um projeto dele, porque Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E Jesus Cristo morreu na cruz por nós para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo morreu na cruz por nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque a única barreira que nos impede totalmente de ter acesso a Deus é o pecado. Então Jesus, ele morreu na cruz para que essa barreira fosse derrubada. Jesus, ele morreu na cruz para que a gente não fosse mais condenado por causa do pecado e nem fosse mais dominados pelo pecado. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E para, através dessa vida eterna, nós temos intimidade com Deus. E através dessa intimidade com Deus, nós sermos abençoados por Deus nessa terra e no porvir e no vindouro, que é estar para sempre com Deus no reino da glória dele. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Jesus morreu na cruz por você. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu para que o pecado não te dominasse mais, não te condenasse mais. Para que você fosse reconciliado com o Pai. Para que através dessa reconciliação você tivesse a salvação, tivesse a vida eterna e tivesse as bênçãos de Deus derramadas em sua vida. Deus nos abençoa quando nós temos esse entendimento. E por termos esse entendimento, nós consagramos a nossa vida a Deus, nós entregamos a nossa vida a Cristo. Deus nos abençoa quando a gente tem esse entendimento e nós consagramos tudo que temos a Deus, nós confiamos tudo que temos a Deus. E é por isso que somos bem-sucedidos em tudo que fazemos.
porque entendemos que somos um projeto de Deus, porque fomos criados por Deus, porque entendemos que Jesus morreu na cruz por nós. E por isso nós consagramos a nossa vida ao Senhor e consagramos tudo que temos a Deus. E é por isso que Deus nos abençoa, é por isso que a glória de Deus resplandece em nossas vidas. Terceiro, por causa da nossa fé. João capítulo 11, verso 40, eu já citei esse texto aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Deus abençoa tudo que a nossa vida, a vida daqueles que consagram a sua vida a Deus, a vida daqueles que consagram tudo que tem a Deus, também por causa da nossa fé, porque se não fosse a nossa fé em Deus, se não fosse a nossa fé em Cristo, nós jamais consagraríamos a nossa vida ao Senhor, nós jamais confiaríamos a nossa vida ao Senhor. Então Deus nos abençoa por causa da nossa fé. Por causa da nossa fé, nós vemos a glória de Deus, nós vemos o poder de Deus, nós vemos a unção de Deus, nós vemos o agir de Deus, nós vemos Deus se manifestar de maneira tremenda, gloriosa e poderosa em nossas vidas. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus Todo-Poderoso, consagra a tua vida a Ele, entrega a tua vida a Jesus Cristo, abre mão da tua vontade em prol da vontade de Deus em tua vida, viva para a glória de Deus. Tudo que você tenha, confia ao Senhor, consagra a Deus, e você será bem-sucedido na tua vida, em tudo que você fizer, em tudo que você realizar, você terá sucesso. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quarto, porque o seu Espírito tem ciúme de nós. Tiago capítulo 4, do verso 4 ao 5. Deus não quer nos dividir com ninguém, irmãos. Não tem como servir a Deus e aos demônios. Não tem como servir a Deus e aos homens. Aquele que é compromissado com Deus, ele entende que importa é agradar a Deus, mesmo que isso venha chocar os homens. Importa é agradar a Deus, mesmo que isso venha contra a vontade dos homens. Mesmo que isso venha colocar os homens contra nós, importa é agradar a Deus, importa é fazer a vontade de Deus, importa é estar debaixo do senhorio de Cristo. Importa é fazer a vontade de Deus. Quando você entende que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de você. Eu não posso pecar, eu não posso errar, porque eu tenho um compromisso com Deus, porque o Espírito de Deus tem ciúmes de mim. Quando eu olho com um olhar de cobiça, o Espírito Santo de Deus me reprova. Quando eu cobiço aquilo que não é meu, o Espírito Santo de Deus me reprova. Quando eu faço algo de errado, que é contrário à vontade de Deus, que é pecado, o Espírito Santo de Deus me reprova, porque ele tem ciúme. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme da minha carne, ele tem ciúme do meu corpo, ele tem ciúme da minha vida. Ele quer que eu faça tudo que é de acordo com a vontade dele, que é o desejo dele. Eu não posso andar fora da vontade de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de mim. Eu não posso ser desonesto, eu não posso ser adúltero, eu não posso ser fornicador, eu não posso me prostituir, eu não posso fazer nada de errado, porque o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de mim. Eu tenho que viver uma vida de consagração, Senhor. Então Deus abençoa aquele que consagra tudo a Deus, a sua própria vida e tudo que tem a Deus, porque essa pessoa entendeu que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes dele. Quinto, Deus abençoa aquele que consagra tudo a Deus por causa da sua misericórdia. Você pode ver isso em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos pelo fogo. Se não fosse a misericórdia de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa de toda a nossa incredulidade, a gente já estava condenado, totalmente lançado no lago de fogo e enxofre, consumidos pelo fogo. Mas pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos pelo fogo. Nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de nos converter dos nossos maus caminhos e de ver uma vida consagrada ao Senhor. Então, Deus abençoa aquele que consagra a sua vida e tudo que tem ao Senhor,
porque ele entendeu que ele é alvo da misericórdia de Deus. Sexto, Deus abençoa a gente, que consagra a nossa vida a Ele, consagramos tudo que temos a Deus, por causa da graça de Deus. Tito capítulo 2, verso 11. A gente tem que entender que a graça de Deus é o favor imerecível de Deus. O que Deus nos dá sem nós merecermos. E o que Deus nos dá sem nós merecermos? É a vida eterna, é a salvação. Porque eu e você merecemos o fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, eternamente. Mas pela graça de Deus, nós somos libertos do domínio do pecado, da condenação por causa do pecado. E temos, pela graça de Deus, o favor de Deus, aquilo que a gente não merece, mas Ele nos dá pela graça dele, que é a vida eterna, a salvação da nossa alma, nos libertando do pecado, da condenação por causa do pecado, e nos dando vida e vida em abundância nele. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Sétimo, Deus abençoa aquele que consagra a sua vida ao Senhor. Deus abençoa aquele que consagra tudo que tem a Deus, porque fomos feitos para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 11 ao 14. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, com o fim de sermos para louvor da glória do Senhor. Deus abençoa a vida daquele que consagra a sua vida ao Senhor, daquele que consagra tudo que tem a Deus, porque ele foi selado com o Espírito Santo da promessa, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E a nossa vida foi selada com o Espírito Santo da promessa para vivermos para a glória de Deus. O selo da promessa na nossa vida é justamente o selo de Deus em nós, dizendo: essa é minha propriedade. Essa é minha propriedade, nós somos propriedade de Deus. Então temos que viver para a glória dele, temos que viver para o louvor dele. Deus abençoa aquele que consagrou a sua vida, que consagrou tudo que tem ao Senhor, porque ele é propriedade de Deus. Ele não vive para a sua própria vontade, ele vive para fazer a vontade de Deus, ele vive para o louvor da glória do Senhor. Quando a gente tem esse entendimento e vivemos para louvor da glória do Senhor, porque somos propriedade de Deus, Deus abençoa tudo que fazemos. Deus abençoa a nossa vida e somos bem-sucedidos em tudo que fazemos. Oitavo, porque Deus cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Então, tudo aquilo que causa medo, que causa pânico, que causa desespero, que causa ansiedade na sua vida, Deus te convida hoje. Ao invés de você mergulhar nos remédios, você colocar diante dele: Senhor, isso me causa ansiedade, isso me causa pânico, isso me causa desespero, isso me causa dores na alma, angústia profunda na alma. Eu estou lançando diante de ti, Senhor, tudo que me causa tormento e ansiedade. E Deus vai te libertar disso tudo, porque ele cuida de você. Deus abençoa a sua vida. A você que consagra a sua vida a ele. A você que consagra tudo que você tem a Deus, porque ele cuida de você. As pessoas podem te abandonar. As pessoas podem te virar as costas. Aqueles que estavam cuidando de você podem te abandonar e podem te virar as costas. Mas Deus nunca te abandona. Ele nunca vira as costas para você. É a gente que vira as costas para Deus. Então nunca vire as costas para Deus. Continua consagrando a tua vida a Deus. Continua consagrando tudo que você tem a Deus. Ele vai cuidar de você. Ele vai te libertar de tudo que te causa transtorno na alma, de tudo que atormenta o teu coração. Ele vai livrar você de todos os teus temores e ele vai abençoar a tua vida em tudo que você faz. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer, porque você está vivendo uma vida de alguém que consagra a própria vida e tudo o que tem a Deus, e por isso Deus cuida de você. Nono, Deus abençoa a vida daquele que consagra a sua vida a ele, tudo que tem a Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido na nossa vida. É o caso daquele homem que foi curado, um cego de nascença, e perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem pecou antes de nascer? Os pais deles pecaram?
Por isso que ele nasceu assim, cego desse jeito. E Jesus vai falar, nem ele pecou e nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras das mãos de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida para que o nome dele seja engrandecido. Então Deus abençoa a vida daquele que se consagra ao Senhor e tudo que tem a Deus, para engrandecer o nome dele através das nossas vidas. Que a tua vida seja uma vida que engrandece a Deus, que louva a Deus, que exalta a Deus, que tudo que você venha fazer seja para a glória de Deus, que tudo que você venha fazer seja para a honra de Deus, que tudo que você venha fazer seja para louvor do nome do Senhor, que tudo que você venha fazer seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, e que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nessa terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque se assim você viver para engrandecer a Deus, Deus vai te abençoar. Se assim você viver para viver uma vida consagrada ao Senhor, Deus vai te abençoar tremendamente. E para a gente terminar, Deus abençoa a vida daquele que consagrou a sua vida a Ele e que consagra tudo que tem a Deus, porque Deus é o nosso Pai. Mateus capítulo 5, verso 48. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Se Ele é o nosso Pai, Ele nos acolhe. Se Ele é o nosso Pai, Ele nos disciplina. A Bíblia diz que Deus corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Deus é um Deus que corrige os seus. Toda a palavra de Deus que confronta você nos seus delitos e pecados é para te corrigir, é para te disciplinar, é para que você volte para Ele, é para que você não venha abandoná-lo, é para que você não venha se distanciar dele, é para que você volte para Ele. Deus, como um pai que ama, Ele disciplina, Ele corrige. E Ele nos traz palavras confrontadoras, porque o verdadeiro evangelho é aquele que confronta o homem nos seus delitos e pecados. É aquele que mostra ao homem quem miseravelmente o homem verdadeiramente é. Para que a gente possa enxergar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e venhamos ter vergonha disso, vergonha dos nossos erros, vergonha dos nossos pecados, vergonha das nossas iniquidades, e venhamos a nos arrepender genuinamente, com o coração quebrantado e contrito, com lágrima nos olhos, pedindo perdão a Deus. Por Ele ser Pai, Ele nos disciplina. Por Ele ser o nosso Pai, Ele nos corrige. Por Ele ser o nosso Pai, Ele nos confronta nos nossos erros, nos nossos delitos e pecados, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. Por Ele ser o nosso Pai, Ele nos abençoa com a sua graça. Mesmo a gente sem merecer, Ele nos dá, Ele nos abençoa. Por Ele ser o nosso Pai, Ele está conosco, nos abraçando quando ninguém quer mais nos abraçar. Ele está conosco, nos fazendo companhia, quando ninguém quer mais fazer companhia a gente. Por Ele ser o nosso Pai, Ele está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos dando apoio e nos dando força para continuar, não desistir e vencer todas as dificuldades da vida. Por Ele ser o nosso Pai, Ele nos ama. E o amor dEle aquece o nosso coração. O amor dEle traz paz ao nosso coração. O amor dEle traz refrigério à nossa alma. O amor dEle nos faz ter a esperança de salvação e de vida eterna. Por Ele ser o nosso Pai, nos dá entendimento que essa vida é passageira, que a vida é como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa, e que nós temos que passar nessa terra não querendo viver para a nossa carne,
mas viver para a glória dele. Porque um dia essa carne corruptível vai acabar. Um dia tudo nesse mundo que é corruptível vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Porque vai ouvir a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. E o corpo de carne corruptível será transformado num corpo incorruptível, num corpo glorificado. E vai se encontrar com o Senhor nos ares. Estará para sempre com o Senhor. Por ele ser o nosso Pai, ele nos dá um entendimento. Que nós não podemos viver nessa terra olhando para o nosso umbigo. Mas temos que viver nessa terra vivendo para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele. Por ele ser o nosso Pai, ele nos alerta. Essa vida é passageira. Não queira as coisas dessa terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas queira acumular tesouros no céu. Porque para onde você vai, a traça e a ferrugem não pode destruir. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Deus é o teu Pai. Por isso ele abençoa você, que entendeu que você tem que viver uma vida de consagração a ele, tem que consagrar tudo que você tem a ele. E por isso, ele vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida na face dessa terra. Por isso, ele vai te dar alento, ele vai te dar conforto, ele vai te dar consolo, mesmo que todos virem as costas para você. Você nunca vai se sentir desamparado, você nunca vai se sentir sozinho, você nunca vai se sentir abandonado, porque você vai ter o conforto de Deus, o consolo de Deus, a presença de Deus, que vai te dar força para vencer todos os obstáculos da sua vida e fazer de você mais que vencedor na face dessa terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem. Antes de orar o Pai Nosso, eu quero dizer para você o seguinte, eu quero louvar com você o seguinte, louve comigo, se você puder. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai, meu paizinho, eu te amo, Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai, meu paizinho, eu te amo, tu és o nosso Pai, o nosso Pai de amor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos muito. Alavashuri kandarabandara kandarabia. Anabassuri andanabashuri kandarabia. Nós sentimos a tua presença nesse lugar, meu Pai. Nós sentimos a tua unção aqui. Nós sentimos o teu poder aqui. Nós sentimos o teu toque nesse lugar, meu Pai. Senhor, nós nesse momento nós entendemos que tu és o nosso Pai. Por isso, Senhor, o Senhor nos abençoa. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos abraça. Por isso, Senhor, nos dá conforto, nos dá consolo. Por isso, o Senhor nunca nos abandona, está sempre conosco. Por mais que os homens nos decepcionem, por mais que os homens nos virem as costas, por mais que os homens nos abandonem, meu Pai, o Senhor está sempre do nosso lado, meu Senhor. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor é o nosso Pai de amor, o nosso Pai eterno, aquele, Senhor, que nos dá vida e vida em abundância, aquele que nos libertou do domínio do pecado, da condenação do pecado e nos deu a vida eterna. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor vai fazer por nós, por todas as bênçãos que virão, por todas as promessas que se cumprirão, por todos os planos, ó Pai, que serão, por todos os planos teus que serão executados em nossa vida, nós já te agradecemos. Meu Deus, ai, Jesus da glória,
Nós já te agradecemos pelas promessas que virão, Senhor, pelos sonhos seus que serão realizados em nossas vidas. Nós já te agradecemos, ó Pai, pela resposta das nossas orações. Nós já te agradecemos, meu Pai, por todos os planos do Senhor que se realizarão em nossa vida, por todos os sonhos do Senhor que se realizarão em nossas vidas, por todas as promessas do Senhor que se cumprirão em nossas vidas, e por todo o mal que tentaram, que tramaram, que fizeram contra nós, que o Senhor lançou por terra hoje, que o Senhor anulou hoje, porque o Senhor é o nosso Pai e cuida de nós. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, ainda com a sua cabeça curvada, e a palma da sua mão para cima, receba a sua oração. Eu abençoo cada vida, meu Pai, que ficou comigo até o final dessa mensagem. Sejam todos ricamente abençoados. Que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los à tua vontade. Que eles possam, Senhor, consagrar a vida deles e tudo que eles têm ao Senhor. Confiar a vida deles e tudo que eles têm ao Senhor. E que o Senhor possa fazer deles bem-sucedido na vida deles, em tudo que eles fazem. Eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Você que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador, e deseja hoje confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, você que se afastou de Jesus e quer voltar para Cristo hoje, e quer novamente fazer oração de confissão, eu convido você que nunca fez oração de confissão e deseja fazer essa oração hoje, entregando a sua vida a Jesus, e você que está afastado de Jesus e quer voltar para Jesus hoje, eu convido você a fazer essa oração de confissão agora. Então feche seus olhos agora mais uma vez, curva a sua cabeça e faça essa oração, repetindo a oração que eu vou fazer, e depois que a gente falar amém, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida, tá? Então nesse momento, repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço, sou miserável e sou pecador. Nesse momento eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, por todos os meus delitos e por todas as minhas iniquidades, por todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei, Senhor, me perdoa. Nesse momento, meu Pai, eu te peço, escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver para a tua glória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora receba essa oração, eu abençoo cada vida que fez essa oração, a oração de confissão, que o Senhor possa firmá-los na tua presença e fazer eles crescerem cada dia na tua graça e no teu conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de gratidão, de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos adorar ao Senhor com o hino Tu és soberano, porque o Senhor é soberano e só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia! Louvamos e engrandecemos o santo nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Meu amado irmão, eu quero também orar por você que tem um pedido de oração. Você que está enfermo. Você que está pedindo a Deus uma porta de emprego, você que está com uma causa na justiça, eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero orar por você nessa hora, eu quero clamar por você nessa hora, e eu quero pedir a você encarecidamente, ore comigo agora, clame comigo agora, porque eu vou estar orando, clamando pela tua vida, amém? Então, nesse momento, mais uma vez, feche os teus olhos, curve a tua cabeça e nós vamos orar pela tua vitória. Nós vamos orar pelo teu milagre. Enquanto eu estiver orando por você, vai clamando também, vai orando também. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, louvado e engrandecido seja a ti. Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero dizer que a ti, Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado em nossas vidas e já te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer, te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Nesse momento, meu Pai, eu quero clamar, eu quero orar, eu quero interceder pela vida desses que estão sofrendo. Pela vida dessas pessoas, meu Pai, que estão com vários problemas, com várias lutas e com várias dificuldades. Eu quero pedir a tua intervenção. Eu quero pedir que o Senhor venha dar vitória a essas pessoas. Pai amado, essa pessoa, Senhor, que sofre com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, meu Pai, com depressão, com angústia, com amargura de alma, liberta essa pessoa nessa hora, meu Pai, cura essa pessoa agora disso. Também, meu Pai, eu te peço, Senhor, essa pessoa que tem alguma enfermidade, seja na cabeça, seja no pâncreas, na bexiga, no ovário, nas trompas de Falópio, nos ossos, nas veias, nas artérias, nos pulmões, no coração, Senhor, nos rins, na pele, aonde existir, Senhor, uma enfermidade,
que essa pessoa, onde existe uma enfermidade física, meu Pai, que essa pessoa seja curada agora, receba a tua cura nessa hora, seja curada agora, seja curado agora, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, essa pessoa, meu Pai, que está desempregado, abre a porta de emprego para essa pessoa que está, Senhor, com uma causa na justiça há anos, que nunca sai, dá vitória a essa pessoa, meu Pai, se ela está sendo injustiçada, que essa causa, Senhor, ela possa ser contemplada, Senhor, por essa causa, que o juiz possa deferir a favor dessa pessoa, que em breve ela esteja testemunhando, meu Pai, a vitória que o Senhor deu a ela. Senhor, que ela em breve esteja testemunhando, Senhor, meu Deus e meu Pai, a justiça que o Senhor fez na vida dela. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, Pai, que está com problemas no casamento, converte o coração, ó Pai, do marido à esposa, da esposa ao marido. Senhor, lança por terra, Senhor, toda briga, toda contenda, toda discórdia, toda desavença, meu Pai. Lança por terra, Senhor, meu Deus, meu Pai, todo o mal que se levantou para destruir, ó Pai, os casamentos, lança por terra agora em nome de Jesus. Todo o mal, Senhor, que se levantou para destruir as famílias, ó Pai, lança por terra agora em nome de Jesus. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, essas pessoas que têm ministério, mas o ministério está parado. O ministério, Senhor, meu Deus, meu Pai, está estagnado. Senhor, que o ministério volte, Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que eles possam, Senhor, voltar, ó Pai, Deus amado, a fazer a tua obra como faziam antes, que o Senhor possa trazer ânimo, que o Senhor possa trazer um avivamento a essas pessoas que têm ministério e estão paradas, que elas possam voltar a fazer a tua obra, que o Senhor possa fluir através dela, fazer coisas grandes e tremendas, Senhor, através dessas pessoas. Senhor, traz um avivamento, meu Pai, a esses que têm ministério, meu Pai, a essas pessoas que têm os seus ministérios e os ministérios dessas pessoas estão parados. Traz um avivamento, meu Pai, que essas pessoas voltem a fazer a tua obra como antes e até muito mais do que um dia fizeram, meu Pai, para a glória do teu nome. Unge essas pessoas, levanta essas pessoas e usa poderosamente essas vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, são tantos problemas, meu Pai, são tantas lutas, são tantas dificuldades que as pessoas, ó Pai, enfrentam, que o Senhor possa contemplar cada luta, que o Senhor possa contemplar cada dificuldade, que o Senhor possa dar vitória a cada luta, a cada dificuldade e glorificar o teu nome na vida de todos. Eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E eu quero terminar essa mensagem pedindo a você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode, pedindo a você que se inscreva no canal da Igreja Evangelho e Salvação, Ministério Leandro Vaso, que ative o sininho para receber todas as notificações, que nesse vídeo que você acabou de assistir, que você possa fazer seu comentário, que você possa dar o seu like, que você possa compartilhar bastante, mas bastante mesmo esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode, que você possa anunciar o canal da Igreja Evangelho e Salvação para o máximo de pessoas que você pode, porque fazendo assim, o YouTube vai entender que as pessoas estão interagindo com os vídeos e vai distribuir esse vídeo para muito mais pessoas e você vai nos ajudar a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo a muito mais pessoas. Porque se você fizer uma análise dos vídeos que são postados aqui, das pregações que são postadas aqui, você vai ver que são pregações cristocêntricas, teocêntricas, onde Cristo está no centro, onde Deus está no centro, onde o Evangelho é pregado, sem passar a mão na cabeça de ninguém, onde as pessoas são confrontadas nos seus delitos e pecados, para que haja arrependimento de pecados e conversão de vidas. Então nos ajude a divulgar o canal da Igreja Evangelho e Salvação com o máximo de pessoas que você pode. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e nos ajude a divulgar o vídeo, compartilhando esse vídeo que você está assistindo com o máximo de pessoas que você pode, dando seu joinha, fazendo seu comentário. Deixa Deus te usar para que esse evangelho que é pregado aqui chegue a muito mais pessoas através da tua ajuda, através da ajuda que você vai nos dar, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando os vídeos e divulgando o canal com o máximo de pessoas que você pode. Vamos encerrar agora o culto e depois da gente encerrar o culto, eu vou empreitar a bênção apostólica da parte de Deus. Amém? Feche seus olhos, agora curva a sua cabeça mais uma vez e ore comigo. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais um culto, por mais uma reunião cultica, pelas orações, pelo louvor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela palavra, por tudo que o Senhor manifestou nesse lugar. Muito obrigado. Senhor, nós encerramos esse culto agora com os nossos corações extremamente agradecidos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Agora receba a bênção apostólica da paz de Deus, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Que recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.